Vamos lá então para o nosso estudo de hoje. Nosso livro Memórias de um Suicida, de Dona Ivone do Amaral Pereira. Primeira parte, os réprobos. Nós estamos no capítulo 4, Jerônimo de Araújo Silveira e Família. Esse é o nosso quarto e último encontro sobre esse capítulo. E dependendo das condições, se nós conseguimos chegar aqui até o final certinho, se antecipando, inclusive, a gente começa também o capítulo 5, Reconhecimento. Mas por enquanto, vamos lá aqui para o nosso capítulo de hoje. Nós paramos no nosso último encontro no momento em que Jerônimo, chegando aqui no mundo material, no mundo físico, visitando a sua residência, ele então percebeu que a família, a sua família já não morava mais naquele local, na casa onde ele morava, e ele foi então informado que o seu filho estava preso, sua esposa e sua filha, no mercado de peixes, sendo a sua filha lamentavelmente se prostituindo, com não apenas a concordância, mas com a própria imposição da mãe, da esposa nesse caso, a Zulmira. Então ele fez a sua primeira visita ao filho, lá na prisão, ouvindo ali os seus pensamentos, sendo tomado daquela culpa, sabendo exatamente que toda essa desorganização que aconteceu na família se deu exatamente pelo ato suicida, já que a família ficou desamparada. Depois então de ter esse contato, ele fez uma visita à filha, nós fizemos uma introdução então nessa passagem. Então a gente volta um pouquinho para fazer aqui uma recapitulação, só para acompanharmos aqui o início dessa cena toda, desse cenário também em que eles se encontravam. Então, logo após a visita ao filho, o instrutor espiritual, então, o Ramiro de Guzmão, que era o responsável por aquela caravana, que o acompanhava nessas visitas, disse então para ele, e ele sendo, claro, tomado por aquela culpa toda, que nós comentamos: voltemos para a nossa mansão de paz, meu amigo, onde encontrarás repouso e solução suave para as tuas atrozes penúrias, ponderava amigavelmente o chefe da expedição. Não recalcitres. Volta-te para o amor daquele que, pregado no cimo do madeiro, ofereceu aos homens, como aos espíritos, os ditames da conformidade no infortúnio, da resignação no sofrimento. Estás cansado. Precisas serenar para refletir, porque no melindroso estado em que te encontras, nada alcançarás fazer a benefício de quem quer que seja. Mas ao que tudo indicava, Jerônimo ainda não padecera suficientemente a fim de se acomodar às advertências de seus guias espirituais. Nós lembramos aqui que essa visita se deu exatamente por uma insistência muito grande dele, querendo ver a família, saindo lá do hospital onde ele se encontrava, mesmo contra a orientação do diretor da instituição. E ele responde: não posso, queira desculpar-me, senhor, bradou voluntarioso. Não deixarei de ver minha filha, minha Margaridinha. Quero vê-la. Preciso desmascarar a turba de maledicentes que a vem difamando. A minha caçula, atirada ao cais da ribeira, a vender peixes, fretes, e era o que faltava. Impossível tanta desgraça acumulada sobre um só coração. Não é verdade. Não pode ser verdade. Confia em Zulmira. É mãe. Velaria pela filhinha em minha ausência. Quero vê-la, meu Deus. Preciso ver minha filha. Ó Deus do céu. Era bem certo, no entanto, que novas e mais atrozes torrentes de decepções se despejariam sobre o ulcerado coração, superlotando-o de dores irreparáveis. Ainda ao longe, desenhara-se a visão ansiosa do estranho peregrino a perspectiva do cais da ribeira, regurgitando de pessoas que iam e vinham em azáfamas incansáveis.
avultavam as vendedoras e regateiras, mulheres que se alugavam a fretes, de ínfima educação e honestidade duvidosa. Jerônimo pôs-se a caminhar entre os transeuntes, seguido de perto pelos guardas e o paciente vigilante, que se diria a sua própria sombra. Esmagadores pressentimentos advertiam-no da veracidade do que afirmavam os difamadores, mas desejando mentir a si próprio, na suprema repugnância de aceitar a abominável realidade, via-se compelido a investigar as fisionomias das regateiras. Voltava nervosamente, aflito, aterrado à ideia de se lhe deparar entre aquelas despreocupadas e insolentes criaturas as feições saudosas de sua adorada caçula. Né? Bom dia, ligeirinho. Deteve-se subitamente, num recuo dramático de alarme. Acabara de reconhecer Zulmira gesticulando em discussão acalorada com uma jovem loira e delicada, que se defendia, chorando das injustas e insofríveis acusações que lhe eram atiradas por aquela. Acercou-se apressadamente o pupilo do nobre Teócrito, como impelido por desesperadora diástole, para em seguida, atingido por supremo golpe, estacar submisso à sístole não menos torturante, reconhecendo na jovem chorosa a sua Margaridinha. Bom dia, tic-tac. Era com efeito peixeira. Ao lado pousavam os cestos quase vazios. Trazia os vestidos típicos da classe e sacos imundos. Zulmira, ao contrário, trajava-se quase como as senhoras, o que não a impedia portar-se como as regateiras. Girava em torno da féria do dia a discussão vergonhosa. Zulmira acusava a filha de roubar-lhe parte do produto das vendas, desviando-a para fins escusos. A moça protestava entre lágrimas, envergonhada e sofredora, afirmando que nem todos os fregueses do dia haviam solvido dos seus débitos. No calor da discussão, Zulmira, excitando-se mais, esbofeteia a filha sem que as pessoas presentes parecessem admiradas ou tentassem impedir a violência, serenando os ânimos. Tomado de indignação, o antigo comerciante interpõe-se entre uma e outra no intuito de sanar a cena deplorável. A admoesta esposa fala carinhosamente à filha, enxuga-lhe o pranto que corria pelas faces, convida-a a recolher-se ao domicílio, mas nenhuma das duas mulheres não podiam ouvi-lo, não se apercebiam de suas intenções, o que grandemente o irritava, levando-o a convencer-se da inutilidade das próprias tentativas. Não obstante, Margaridinha suspendeu os cestos, ajeitou-os ao ombro e afastou-se. Zulmira, a quem as adversidades mal suportadas e mal compreendidas haviam arrastado ao desmando, transformando-a em megera ignóbil, seguiu-a enraivecida, explodindo em vitupérios e insultos soezes. O percurso foi breve. Residiam em sombria mansarda nas imediações da ribeira. Chegando ao misérrimo domicílio, a mãe desumana entrou a espancar excruciantemente a pobre moça, exigindo-lhe a todo custo a totalidade da féria, enquanto, impotente, a peixeira implorava trégua e compaixão. Finalmente, a desalmada, para quem o espírito atribulado do esposo leal trouxera das moradas do astral um ramalhete de rosas, saiu precipitadamente arrastando ondas turvas de ódio e pensamento caliginosos, atirando aos ares insultos e blasfêmias no calão que, agora, lhe era próprio, e do qual Jerônimo se surpreendeu confessando desconhecê-lo. Bom dia, futebol. A jovem ficou só. A seu lado, o vulto invisível do pai amoroso e sofredor,
entregava-se a cruciantes expansões de pranto, reconhecendo-se impossibilitado de socorrer o adorado rebento do seu coração, a sua Margaridinha, a quem entrevia ainda mentalmente, tão loira e tão linda, na lirial candidez dos 7 anos. Mas, tal como sucedera ao seu irmão Albino, a infeliz menina ocultou o rosto lavado em lágrimas entre as mãos e, sentando-se a um recanto, rememorou dolorosamente os dias trevosos da sua tão curta e já tão acidentada vida. Aqui, bom dia de braço. Aqui a gente começa agora a entrar no capítulo de hoje, no tema de hoje. Então, o que é importante para nós é lembrarmos aqui que Jerônimo fazia uma visita à sua família 13 anos após cometer o suicídio. Então ali ele tinha a filha de 7 anos, o filho um pouco mais velho, e ambos ali envolvidos agora, já nessa vida desvirtuada, o filho como criminoso, a filha trabalhando nessas condições e a esposa da mesma forma também completamente transformada. Bom dia, Didima. Então, pessoal, aqui começa agora o nosso estudo de hoje. Então, nesse momento ela parou, assim como aconteceu com Albino, com seu irmão, em que ele, na prisão, entrando em sintonia mental com o pai, e o pai querendo saber exatamente quais foram os caminhos que eles trilharam para chegar nessa condição, foi como se fosse um estímulo para que eles começassem então a fazer aquela recapitulação mental de tudo aquilo que eles viveram do momento do suicídio até chegar nessa condição. Então o filho, sendo inspirado pelo pai, fez essa mesma retrospectiva. E agora a filha, da mesma forma, também acaba entrando na mesma situação. Margarida abriu as comportas dos pensamentos e ondas de recordações pungentes se desprenderam aos borbotões, fazendo ciente ao pai o extenso calvário de desventura que passara a palmilhar desde o dia nefasto em que ele se tornara réu perante a providência, furtando-se ao dever de viver a fim de protegê-la, tornando-a mulher honesta e útil à sociedade, à família e a Deus. Ouvia-a como se ela lhe falasse em voz alta. À proporção que se consolidavam as desgraças da mísera órfã, acentuavam-se a decepção, a surpresa cruciante, a mágoa inconsolável que lhe atravessavam o coração como venábulos assassinos a lhe roubarem a vida. Caiu de joelhos aos pés da sua desventurada caçula, as mãos cruzadas e súplices, enquanto jorrava o pranto convulsamente de sua alma, de precito e tremores traumáticos sacudiam-lhes a configuração astral, como se estranhas sezões pudessem subitamente atingi-lo. Então aqui ele já começa a sentir os efeitos da culpa. Bom dia, Elcio. E foi nessa humilhada posição de culpa que o pupilo da legião excelsa recebeu o supremo castigo que as consequências do seu ominoso e selvagem gesto de suicídio poderia infligir à sua consciência. Eis o resumo acerbo do drama vivido por Margarida Silveira, tão comum nas sociedades odiendas, onde diariamente pais inconscientes desertam da responsabilidade sagrada de guias da família, onde mães vaidosas e levianas, destituídas da auréola sublime que o dever bem cumprido confere aos seus heróis, desvirtuam-se aos solavancos brutais das paixões insanas, incontidas pela pervenção dos costumes. Tornando-se órfã de pai aos 7 anos, a loira e linda Margaridinha, frágil e delicada como lírios fosforescentes, criara-se na miséria entre revoltas e incompreensões, junto à mãe que, habituada à imoderação de insidioso orgulho, como ao imperativo de vaidades funestas, nunca se resignara à decadência financeira e social que a surpreendera com o trágico desaparecimento do marido. Zulmira prostituíra-se, esperando em vão reaver o antigo fastígio
por essa forma culposa e condenável. Arrastara a filha inexperiente para a lama que se contaminara. Indefesa e desconhecedora das insídias brutais dos ambientes e hábitos viciados que a acorrejavam, a moça sucumbiu muito cedo às teias do mal, a despeito de não apresentar pendores para as miseráveis situações diariamente surgidas. A decadência chegou cedo, como cedo havia chegado a queda desonrosa. O trabalho exaustivo e o cais da ribeira, com sua usual movimentação de feira, ofereceram-lhes recursos para não se extinguirem, ela e a mãe, às aspérrimas torturas da fome. Só um instantinho aqui. A decadência chegou cedo, como cedo havia chegado a queda desonrosa. O trabalho exaustivo e o cais da ribeira, com sua usual movimentação de feira, ofereceram-lhes recursos para não se extinguirem, ela e a mãe, às aspérrimas torturas da fome. Zulmira agenciava fretes, vendas variadas, negócios nem sempre honestos, empregando geralmente na sua execução as forças e a juventude atraente da filha, a quem escravizara, usurpando lucros e vantagens para seu exclusivo regalo. A pobre peixeira, porém, cuja índole modesta e aproveitável não se aclimatava ao fel da execrável subserviência, sofria por não entrever possibilidade de sonegação à miserável existência que lhe reservara o destino, e inculta, inexperiente, submissa à enoitada situação criada por sua própria mãe. Como Albino, também pensou no pai, advertida no recesso do coração, da sua invisível presença, e murmurou oprimida e arquejante: que falta tão grande tu me fazes, meu querido e saudoso pai. Lembro-me tanto de ti, e minhas desventuras nunca permitiram olvidar tua memória. Tão bom e desvelado foste para com teus filhos. Quantos males o destino te-me-ia poupado, meu pai, se te não houveras furtado ao dever de velar por teus filhos até o final. De onde estiveres, recebe minhas lágrimas, perdoa a peçonha que sobre teu nome involuntariamente lancei, e que padece-te das minhas ignóbeis desditas, ajudando-me a desentrançar-me desse espinheiro cruciante que me sufoca, sem que nenhuma fulguração de esperança libertadora venha encorajar-me. Era o máximo que o prisioneiro do astral poderia suportar. Ele não possuía energias para continuar sorvendo o fel das amarguras lançadas no sacrossanto seio de sua própria família pelo ato condenável que contra si mesmo praticara. Ouvindo os lamentos da desgraçada filha, a quem tanto estremecia, sentiu-se abominavelmente ferido na mais delicada profundeza do seu coração paternal, onde infernais clamores de remorsos repercutiam violentamente, acordando em suas entranhas espirituais a dor inconsolável, a dor redentora da mais sincera compaixão que poderia experimentar. Desesperando-se na impossibilidade de prestar à filhinha infeliz socorro imediato, de falar-lhe ao menos insuflando ânimo à sua alma com o consolo de sua presença ou aconselhando-a, Jerônimo avolumou o padrão dos desatinos que lhe eram comuns e entregou-se à alucinação, completamente influenciado pela loucura da inconformidade. Acorreram os lanceiros a imperceptível sinal de Ramiro de Guzmán. Cercaram-no, protegendo-o contra o perigo de possível evasão, afastando-o apressadamente. Condoído em face dos infortúnios da jovem Margarida, Ramiro, que fora homem, fora pai e tivera uma filha muito amada, porventura mais infeliz ainda, aproximou-se carinhosamente e, pousando em sua fronte as mãos protetoras, transmitiu-lhe aos seres suaves eflúvios magnéticos,
confortativos e encorajadores. Margaridinha procurou o leito e adormeceu profundamente, sob a bênção paternal do servo de Maria, enquanto o suicida, debatendo-se entre o choro e o ranger de dentes, suplicava que o deixassem socorrer de qualquer modo a filha ignobilmente ultrajada, dominando-o, entretanto, com energia, a fim de que por um momento procurasse raciocinar, retorquiu o paciente guia. Basta de desatinos, irmão Jerônimo. Atingiste o máximo de desobediência e voluntariedade que nossa tolerância poderia aceitar. Não queres, pois, compreender que coisa alguma poderás tentar em benefício de teus filhos enquanto não conquistares as qualidades para tanto imprescindíveis e que a ti mesmo escasseiam? Não entendes que teus filhos, em lutas com provações aspérrimas, sucumbiriam fatalmente ao suicídio como tu, se permanecesses junto deles, influenciando suas indefesas sensibilidades com as vibrações funestas que te são próprias, ainda não devidamente esclarecido quanto ao estado geral em que te debates, tal como te preferes conservar? Partamos, Jerônimo. Regressemos ao hospital. Ou desejarás, porventura, ainda sondar os passos de Marieta e de Arinda? Chocando-se como que sob a ação de forças renovadoras, o precito obteve um momento de trégua contra si mesmo, a fim de ponderar alguns instantes. Sacudiu as desesperadoras alucinações que lhe cegavam o raciocínio e respondeu resoluto: Oh, não, meu bom amigo, basta, não posso mais. Meus pobres filhos, a que abismo vos arrojei, eu mesmo que tanto vos amei. Perdão, irmão Teócrito, agora compreendo. Perdão, irmão Teócrito. Lembra que o Teócrito, então, ele era o diretor, né, da instituição onde ele estava hospedado, onde estava internado, né? E de nossa enfermaria, vimos que retornavam com as mesmas precauções. Jerônimo não voltou a fazer parte do nosso grupo. Essa aqui é uma descrição, então, do Camilo, né, que se encontrava ali assistindo à distância, junto com aqueles outros companheiros, toda essa cena, e aí, então, ele fecha essa passagem, né, da história que ele estava vivenciando, comentando exatamente que, pela gravidade do quadro, Jerônimo já não poderia estar entre eles, até porque, como a gente lembra, né, uma condição essencial para que todos ali estivessem juntos no mesmo ambiente era que todos conseguissem manter um determinado grau de equilíbrio para que não se influenciassem mutuamente. A partir do momento que Jerônimo chegou nessa condição tão desesperadora, tão desequilibrada, ele poderia provocar um mal maior ainda junto àqueles companheiros, até porque as suas próprias lamentações, as lembranças que ele poderia lançar, né, junto a esses amigos, faria com que eles próprios também recordassem os seus dramas e começassem a criar certas expectativas com relação àquilo que eles deixaram. Então, em vez deles começarem a pensar racionalmente sobre aquela realidade, eles começariam então a criar as suas próprias cenas, né, imaginárias daquele passado, né, que poderia ter acontecido a partir das suas desencarnações, fazendo com que eles também chegassem a essa condição de desequilíbrio. Então ele foi separado para fazer ali um tratamento específico. Vamos chamar assim que, enquanto os demais continuavam ali, lá na enfermaria, Jerônimo então foi levado para a UTI, para que recebesse um tratamento mais intenso para sair daquela condição. Fechando então aqui o capítulo 4, vamos para o capítulo 5, o reconhecimento. O segundo acontecimento, lembrando que ele tinha comentado, né, que dois acontecimentos importantes aconteceram naquele momento em que eles se encontravam ali na enfermaria. O primeiro, a história de Jerônimo, né, que contava essa mesma situação, falava sobre essa realidade que eles estavam vivendo, né, acompanhando ali a história de Jerônimo. Mas tinha um segundo caso, tão importante quanto, que ele vai agora relatar para todos nós. Então, capítulo 5, o reconhecimento. O segundo acontecimento, que a par do que acabamos de narrar, impôs-se marcando etapa decisiva nos nossos destinos,
teve início num honroso convite que recebemos da diretoria do hospital para assistirmos a uma reunião acadêmica de estudos e experimentações psíquicas. Como sabemos, Jerônimo negara-se a anuir ao convite, e por isso, na tarde daquele mesmo dia em que visitara a família, enquanto nos dirigíamos à sede do departamento, a fim de a ela assistir, ele, presa de desolação profunda, de supremo desconforto, solicitava a presença de um sacerdote, pois confessava-se católico romano e seus sentimentos impeliram-no à necessidade de assim se aconselhar e reconfortar-se, a fim de revigorar a fé no poder divino e serenar o coração que, como nunca, sentia despedaçado. Aqueceu o magnânimo orientador do departamento hospitalar, compreendendo que no espírito do ex-mercador português soava o momento do Deobar para o progresso, e que, dado aos princípios religiosos que esposava, aos quais se apegava intransigentemente, a seu próprio benefício, seria prudente que a palavra que mais respeito e confiança lhe inspirasse fosse a mesma que o preparasse para a adaptação à vida espiritual e suas transformações. Aqui o que vale comentar é exatamente, né, que aquilo que nós professamos de crença aqui no mundo material geralmente nos acompanha, pelo menos nesse estágio inicial de adaptação, também no plano espiritual, do plano físico para o plano espiritual. Então, aqui nós temos um espírito que era católico, continua sendo católico no plano espiritual. Nós teremos a mesma coisa com os evangélicos, com os ubandistas, budistas, shintoístas, judeus, enfim, todas as crenças vão nos acompanhar, até que nós tenhamos um novo entendimento dessa realidade. E aqui, muito mais do que isso, né, o que vale é exatamente o serviço de capelania que é feito nesse hospital, de aquele trabalho de esclarecimento religioso, de amparo, de consolação. Aqui, então, já como foi colocado para nós, seria o início de uma transformação que esse espírito começaria a viver exatamente pela sua confissão, né, para poder ali assumir a sua culpa, e a partir dali, com as devidas orientações, ele recomeçaria então a sua própria reconstrução. Então esse trabalho foi feito, né, para dar a ele o apoio de que tanto necessitava. E o que a gente lembra era que quando o Jerônimo solicitou a permissão para fazer essa visita, né, ao lado de para fazer essa visita à sua família, ele havia sido esclarecido que ele teria a oportunidade de participar de uma reunião onde ele teria ali grandes aprendizados. E ele então se negou a participar dessa reunião porque ele queria urgentemente visitar a família. Então é isso que Camilo aqui faz referência. O Brás colocou: a equipe socorrista de Miramês usa padres, pastores e outros, né? Assim como também outras equipes, né, Brás? Se a gente pegar, por exemplo, o livro Transição Planetária, a psicografia do Divaldo, falando sobre o tsunami que aconteceu em 2004 lá na ilha de Sumatra, nós teremos ali uma descrição de várias equipes, né, com participantes de várias culturas, de várias religiões que estavam ali atuando, fortalecendo as equipes de socorro. Então, quer dizer, as crenças são muito específicas de acordo com a cultura de cada grupo. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos como principais crenças, né, o catolicismo e as igrejas evangélicas, são aquelas mais presentes. Nós temos também os ubandistas, né, os espíritas, e com menor frequência ainda nós temos budistas, muçulmanos, mas com um número muito pequeno. Agora, diferentemente, quando a gente vai para a Ásia, por exemplo, nós encontraremos outros trabalhadores. Mas aqueles espíritos que são mais desenvolvidos, eles não ficam restritos apenas a essas regiões. Eles atuam onde precisam. Por isso que de vez em quando nós encontramos algumas descrições falando desses grupos que parecem assim grupos mais ecumênicos, com várias culturas, né, com várias crenças, pelo menos aparentemente, na forma como eles se vestem, né, mas assim, pelo esclarecimento que eles têm, eles já conseguiram se elevar acima das crenças terrenas, né, tem uma compreensão maior sobre essa realidade do plano espiritual. E continua para nós aqui. Na legião dos servos de Maria, e até mesmo nos serviços da colônia que nos abrigava, existiam espíritos eminentes, que em existências pregressas
haviam envergado a alva sacerdotal, honrando-a de ações enobrecedoras inspiradas nas fontes fúlgidas dos sacrossantos exemplos do divino Pegureiro. Dentre vários que colaboravam nos serviços educativos do Instituto, a que nos temos reportado, destacava-se o padre Miguel de Santarém, servo de Maria, discípulo respeitoso e humilde das doutrinas consagradas no alto do Calvário. Era o diretor do isolamento, instituição que, como sabemos, anexa ao Hospital Maria de Nazaré, exercia métodos educativos severos, mantendo inalteráveis disciplinas por hospedar em seus domínios apenas individualidades recalcitrantes, prejudicadas por excessivos prejuízos terrenos ou endurecidas nos preconceitos insidiosos e nas mágoas muito ardentes do coração. Então a gente já viu aqui que esse espírito, Padre Miguel de Santarém, era responsável por esse setor que tratava exatamente desses espíritos que eram mais rebeldes, que estavam ali em condição de maior desequilíbrio. Portador de inexcedível paciência, exemplo respeitável de humildade, cordura e conformidade, aureolado por súbitos sentimentos de amor, aos infelizes e transviados, e tocado de paternal compaixão por quantos espíritos de suicidas soubesse existir, era o conselheiro que convinha, o mentor adequado aos internos do isolamento. Além de sacerdote, era também filósofo profundo, psicólogo e cientista. Havia muito em existência pregressa cursara doutrinas secretas da Índia, conquanto depois tivesse outras migrações terrestres, provando sempre as melhores disposições para o desempenho do apostolado cristão. Entre estas, a última fora passada em Portugal, onde recebera o nome acima citado, continuando a usá-lo no além-túmulo, bem assim a qualidade de religioso sincero e probo. E é muito comum também a gente encontrar nessas descrições a formação que esses espíritos acabam tendo após a desencarnação. Então eles acabam tendo ali contato com outros sábios de outras filosofias, de outras crenças. Basta a gente lembrar que Divaldo Franco comentava que Joana de Ângeles teve ali a oportunidade de fazer cursos com Freud no plano espiritual para ter um conhecimento mais profundo sobre a psicologia humana. Aqui nós encontramos, por exemplo, espíritos que fazem cursos sobre outras crenças. Aliás, para nós que somos estudiosos da doutrina, nós veremos ali grandes oportunidades de aprendizado ao termos contato com essas crenças diferenciadas. Eu, pelo menos, particularmente, já tenho meus planos de começar a fazer grandes viagens e ter grandes aprendizados nessa nova dimensão. Então é muito comum. Isso faz com que os espíritos tenham um conhecimento muito mais profundo, não apenas para uma questão de aquisição pessoal de conhecimento, mas principalmente pelo serviço que eles podem prestar, tendo ali um conhecimento mais amplo sobre as crenças e sobre a própria natureza humana. Então isso facilita bastante esse trabalho que eles realizam. Irmão Teócrito entregou o penitente Jerônimo a esse obreiro devotado, certo da sua capacidade para resolver problemas de tão espinhosa natureza. E foi assim que, naquela mesma tarde, quando as linhas do crepúsculo acentuavam de névoas pardacentas os jardins nevados dos burgos hospitalares, Jerônimo de Araújo Silveira se transferiu para o isolamento, passando aos cuidados protetores de um sacerdote, tal como desejara. Desse dia em diante, perdemos de vista o pobre comparsa de delito. Um ano mais tarde, no entanto, tivemos a satisfação de reencontrá-lo. Em capítulos posteriores voltaremos a tratar desse muito estremecido companheiro de prélios reabilitadores. No dia imediato ao da nossa internação no Magno Instituto do Astral, passamos a ser diariamente levados aos gabinetes clínicos psíquicos, onde era ministrado o tratamento magnético muito eficiente,
pois dentro de alguns dias já nos podíamos reconhecer mais reconfortados e raciocinando com maior clareza, gradativamente fortalecidos como se tônicos revivificadores ingeríssemos através das aplicações a que nos submetiam. Para tais gabinetes éramos encaminhados todas as manhãs por nossos amáveis enfermeiros. Entrávamos a cada grupo de 10 para uma antecâmara rodeada de pequenos bancos estofados, onde esperaríamos durante curto espaço de tempo. Notávamos que existiam várias dependências como essa, todas situadas em extensa galeria, onde colunas sugestivas se alinhavam em perspectiva majestosa. Transcendia nesses recintos a estilização hindu, convidando a meditação e a gravidade. É então interessante que a gente percebe que as culturas que nós temos hoje, aqui no nosso planeta, essas culturas características, né, da vivência terrena que nós temos aqui, elas apresentam ali também qualidades interessantes que também são aplicadas no plano espiritual. Se nós pensarmos, por exemplo, que o budismo e o hinduísmo são muito voltados para a meditação, nós perceberemos que no plano espiritual nós encontraremos muitos desses representantes que trabalham exatamente nesse tipo de área. Então nós pegamos, por exemplo, dentro do cristianismo, catolicismo, religiões evangélicas, nós encontramos uma devoção muito grande. Na religião islâmica, nós encontramos uma submissão muito grande. Já nessas religiões de tradições dessas escolas orientais, nós encontramos o aspecto da meditação. Se pegarmos o judaísmo, encontraremos tradições muito fortes. Então nós vemos que cada uma dessas escolas traz ali características que são muito específicas, né? E claro, né, tendo ali as suas limitações, pelo fato de terem ali uma visão ainda muito terrena, muito limitada, mas as suas virtudes também são vistas no plano espiritual. Então, nesse caso, nós temos ali a estilização hindu, como nós vemos, por exemplo, né, como outros espíritos que nós comentamos, fazem esse trabalho no plano espiritual exatamente para ajudar o espírito a fazer ali aquela reflexão mais profunda, ajudando com técnicas, com práticas, né, que eram características, que são características aqui dos praticantes aqui no mundo físico. Penetrávamos então o ambiente dos trabalhos. Impregnado de fosforescências azuladas, então ainda imperceptíveis à nossa capacidade espiritual, as dimensões desses gabinetes não eram extensas. Aqui o detalhe ainda que ele coloca é exatamente isso, né? O ambiente impregnado com fosforescências azuladas, então ainda imperceptíveis à nossa capacidade espiritual. Quer dizer que naquele momento em que eles começavam a frequentar essas salas de recuperação, onde recebiam esse tratamento magnético, eles não percebiam essas irradiações. Exatamente pela condição psíquica em que eles se apresentavam, né, como recém-chegados no plano espiritual, naquela dimensão, vamos dizer assim, para aquele tratamento. Então o que ele relata para nós aqui já é um relato um relato posterior. Quando ele falava que era assim, aquele ambiente, mas que naquela época eles não percebiam. Pequenos coxins orientais, em tessitura semelhante à pelúcia branca, e dispostos em semicírculo, aguardavam-nos, indicando que deveríamos sentar. 6 varões hindus esperavam os pacientes, concentrados no caridoso mandato. Me dá um ok, pessoal, só para a gente confirmar o som, se está tudo certo? Por gentileza? Beleza, obrigado. A princípio, tais cerimônias, sugestivas e rodeadas de um quase mistério, muito nos intrigaram. Não conhecéramos indianos psiquistas em Portugal. Tampouco fôramos aplicados a estudos e exames de natureza transcendental. Eis, todavia, que nos surpreendíamos agora sob a dependência e proteção de uma falange de iniciados orientais, a cuja existência real não déramos jamais senão relativo crédito, por se nos afigurar excessivamente mística e lendária. Aqui um detalhe muito interessante
esse choque de cultura, né? Porque ele comenta que lá em Portugal, né, a predominância era exatamente ali a crença católica, especialmente, né, nessa época. E aí então, quando chega no plano espiritual, eles são cuidados por hindus. Então seria assim, um grande espanto ver aquelas pessoas vestidas daquela forma, né, com aquela característica indiana, com aqueles turbantes, com aquela decoração, com aquela característica física típica dos indianos, né, aquela tez morena, aquele moreno característico que é muito diferente, né? Eu não vejo em nenhuma parte do mundo uma cor de pele parecida com os indianos, né? É um moreno mais escuro, muito diferente dos negros, de mulatos, daquilo que nós encontramos nos indígenas. É uma característica muito própria deles, né? O desenho dos olhos, né? A própria maquiagem que eles usam, alguns adereços também. E aqui então o que ele comenta é exatamente isso, né? Eles ficarem surpresos de agora estarem sendo cuidados por esses trabalhadores que trazem essas características. Então eles colocam para nós aqui mais uma vez, né, ele coloca aqui de novo, né, cuja existência real não déramos jamais, senão relativo crédito, por se nos afigurar excessivamente mística e lendária. Então quando nós aqui do Brasil agora falamos de hindus, o que nós imaginamos? Aqueles templos indianos, incensos, aquelas pinturas, alguns faquires, né, aquelas estátuas com deuses e tudo mais. A gente olha, né, dá aquele olhar desconfiado e fala assim, tá, né, se eles acreditam nisso, tá bom, né. Fazem ali as oferendas aos deuses, né. Então seria mais ou menos assim, que hoje nós encontramos, né, temos ali aquela opinião relativa então aos hindus. Lá no plano espiritual, obviamente, essas práticas terrenas não são mais realizadas, mas ainda assim algumas práticas de meditação, algumas práticas de concentração ainda são feitas da mesma forma que são feitas aqui. Claro que com muito mais convicção, porque lá no plano espiritual eles veem o resultado de um modo muito mais objetivo, enquanto que aqui muitos praticam muito mais por uma crença. Lá eles fazem por convicção. Né? Então, exatamente essa ideia mística e lendária, uma religião, o hinduísmo, por exemplo, é considerado a religião mais antiga do planeta, com mais de 7.000 anos. Quando nós eu tive a oportunidade de assistir a um documentário sobre a Índia, que trazia ali os primeiros povos, né, as primeiras comunidades que formaram o subcontinente indiano. E depois ali foi se juntando, foi formatando, até se tornar a Índia que nós temos hoje. E as religiões, desde o passado, começaram a vir de uma forma em germe, né, que foi se desenvolvendo, e foram se desenvolvendo, até chegar então no hinduísmo. Passando pelos Vedas, né, todas aquelas tradições antigas, as escrituras que foram produzidas e tudo mais. Então, quer dizer, 7.000 anos de tradições, com tantas e tantas diversidades, né, relacionadas com as culturas, né, diferente das culturas ocidentais que nós temos aqui no continente americano como um todo. E aí, então, esses portugueses, né, muito ligados à cultura católica, até mesmo, como nós já vimos, né, a própria presença da igreja de um modo espontâneo para algumas pessoas e de um modo impositivo para outras. Né, como nós vimos, né, lá no Dramas da Obsessão, que a Inquisição portuguesa e espanhola era uma Inquisição muito severa, fazendo com que então, né, as demais crenças que tinha lá, né, como é o caso, por exemplo, do judaísmo e da mesma forma também o islamismo, que nós lembramos que na Península Ibérica, ali pelo Estreito de Gibraltar, nós tivemos a invasão, né, dos muçulmanos para conquistar aquela região, principalmente ali em Granada, né, no sul da Espanha. Depois eles foram expulsos por cruzadas para tirá-los de lá, e aí ficou então ficaram alguns resquícios daquelas tradições. Então, mas o catolicismo era algo muito presente. Então, de repente eles se deparam com essa grande diversidade sendo tratados ali por filosofias e métodos do hinduísmo. Bom dia, Francis. O ambiente que agora contemplávamos, porém, impregnado de unção religiosa, a qual atuava poderosamente sobre nossas faculdades, lenificando-as ao impulso de religioso fervor, imprimia tão
fomos mesmo acometidos de invencível sonolência, que nos provocou um como estado de semi-inconsciência. Os operantes indicavam-nos o semicírculo formado pelos alvos coxins. 5 desses médicos espirituais postavam-se atrás, distanciados uns dos outros por espaço simétrico, uniforme, até atingirem um em cada extremidade do semicírculo. O 6º colocava-se à frente, como fechando o círculo dentro do qual ficávamos nós outros prisioneiros, os braços cruzados à altura da cinta, a fronte atenta e carregada, como expedindo forças mentais dominadoras para a caridosa vistoria em inspeção nas fráguas do nosso atormentado ser. Então ali começava então esse estado de meditação, e eu acho que nós, no futuro, nos depararemos também com práticas semelhantes, e certamente nós vamos nos lembrar disso tudo, mostrando que para nós não será uma surpresa encontrar essa diversidade, vai ser uma surpresa nós vivermos essa diversidade. Mostrando, por exemplo, que tudo aquilo que nós acreditávamos, como nós mesmos espíritas, que nós estudamos, procuramos ali aplicar de uma forma muito racional tudo aquilo que é apresentado sobre a questão do magnetismo, a questão dos passes e tudo mais, e nós vamos chegar no plano espiritual e perceber que esse mesmo magnetismo e esses mesmos passes são aplicados de formas que nós nem imaginávamos. Porque tudo que nós estamos fazendo aqui, estudando a doutrina espírita, é ver o plano espiritual a partir da nossa perspectiva. Então nós simplificamos muitas coisas, vemos de modo muito superficial. Estando lá, nós teremos contato com várias práticas e técnicas que nós nem imaginávamos existir, ou nem imaginávamos que um dia fôssemos ter contato com elas, mesmo que nós já tivéssemos ouvido falar. O Tico colocou, tudo isso trazido originalmente do planeta que os expulsou. Deixa eu ver aqui. Não entendi o Tico com sua colocação. Me explica melhor um pouquinho só. Do planeta que os expulsou. Me explica um pouquinho melhor a sua colocação aí. Quero desenvolver um pouquinho mais essa sua ideia. A Angelina colocou, às vezes nas reuniões de doação de fluidos, observamos alguns irmãos com práticas orientais. Sim. Por que nós vemos aqui também, Angelina, relatos de o próprio Ramatiz, por exemplo, vemos muito isso. A mesma coisa acontece com relação à Umbanda também, que tem práticas voltadas muito para a natureza. Nós encontraremos também isso, esses espíritos nessa movimentação toda, trabalhando com o mundo físico, trabalhando com o mundo espiritual, movimentando energias de formas que nós nem imaginamos. Então por isso é bastante interessante a gente perceber tudo isso. Não entendi ainda, Tic-Teco. Escreve um pouco mais aí que eu quero entender o que você colocou agora. Vamos lá, vai escrevendo aí que depois eu volto para a gente comentar. Que eu acho que eu perdi quando você colocou, eu perdi aqui o raciocínio, então eu não consegui me sintonizar com você. Mas coloca aí, por favor. Muito bem. Tá. No princípio da nossa humanidade. Tá, lá no começo, tá. Então, muito bem, tá, entendi. Então a gente lembra, por exemplo, Leon Denis, lá no livro Depois da Morte. Lá no primeiro capítulo ele fala sobre todas as antigas escolas religiosas, filosóficas, que começaram lá naqueles povos antigos, e conforme foram se desenvolvendo, algumas foram se aprofundando, outras foram se extinguindo, até chegarmos naquilo que nós temos hoje. Certamente no futuro nós teremos mais. Então nós percebemos que muitos desses sábios, desses trabalhadores do plano espiritual, chegam de tradições antigas. Então são, por exemplo, como nós vimos, os celtas, que tinham ali os druidas, tínhamos ali os próprios hindus, budistas, tínhamos ali os hebreus, que são muito antigos, e dentre outros egípcios também. A gente lembra, por exemplo, que a própria Dona Ivone comentou, lá no seu livro Devassando o Invisível, que ela falava sobre as iniciações
que ela mesma vivenciou com a aproximação desses antigos sacerdotes. Então ela falava muito de hindus e falava de egípcios, que eram aqueles espíritos com quem ela tinha um contato muito antigo. Vocês se lembram disso, né? Então realmente, né, a gente pega lá do passado essas práticas que, claro que elas foram depuradas, né? Tirava aquela ideia materialista, aquela ideia humana, e ficava com a essência, porque a essência é verdadeira. Todas as escolas, bom dia, Márcia, todas as escolas, todas as filosofias que têm como fundo principal e verdadeiro a elevação do espírito, ela é válida. E tudo aquilo que tem ali a contaminação das crenças humanas, naturalmente vai se separando. Então nós temos ali todas as escolas que foram vividas aqui no nosso planeta, ou que estão sendo vividas, no plano espiritual elas podem continuar. Elas continuam, na verdade, sendo vividas por muitos grupos, só que de um modo muito diferente daquele que nós entendemos hoje. Até mesmo a própria doutrina espírita. Nós imaginamos que os espíritos espíritas no plano espiritual fazem tudo aquilo que nós fazemos. Só que nós não fazemos nem ideia de como eles trabalham, a profundidade com que eles tratam lá. Basta a gente lembrar, por exemplo, que para nós a doutrina espírita é praticada no centro espírita. Aí nós pegamos o centro espírita e começamos a ver então quem são os trabalhadores, quem são os dirigentes, quais são as suas políticas administrativas, quais são as suas políticas doutrinárias. Como é que aplicam os seus cursos, quais são os atritos, quais são ali as virtudes e as imperfeições de cada instituição. No plano espiritual nós temos esses agrupamentos de espíritas que trabalham de um modo muito diferente, valorizando muito mais a realidade da prática doutrinária do que a nossa visão limitada que nós temos aqui. Basta a gente lembrar que nós não temos centros espíritas que racham. Nós temos ali dirigentes que discutem quem vai ocupar tal posição. Não temos ali aquelas práticas que muitas vezes acabam sendo um pouco estranhas, contaminadas com outras crenças, com fantasias, muitas vezes até impondo dogmas. Não temos aqueles centros espíritas que aceitam alguns livros e negam outros livros, acreditando que um livro é fantasioso e o outro não é. Tudo isso no plano espiritual acaba sendo exatamente eliminado, porque lá se tem uma visão concreta dessa realidade. Então isso acontece com todas as crenças, com todas as escolas religiosas aqui no mundo físico, que no plano espiritual são vividas de uma forma muito mais pura. Né? Assim, naquela época, né, Kardec, por exemplo, nós tínhamos aquela ideia de capela, trazida, por exemplo, por Emmanuel, né, e outros autores também que falam sobre isso. Mas, a gente, independente do nome, de onde vieram esses espíritos, se foi da constelação de Capela, né, lá da constelação do Cocheiro, temos ali aquela discussão se tinha planeta, se não tinha, coisa e tal, mas Kardec fala sobre isso no livro A Gênese. Ele fala sobre um expurgo que houve no passado, em que os primeiros espíritos chegavam aqui para impulsionar a evolução do nosso planeta, e agora nós estamos vendo uma outra fase desse mesmo expurgo, vendo ali a nova geração. Nós estudamos isso lá no finalzinho do livro A Gênese. Então já aconteceu isso no passado, está acontecendo aqui de novo. Primeiro vieram espíritos de um orbe superior, que foram expurgados e vieram para cá para poder evoluir e ajudar na nossa evolução. Agora acontece de nós estarmos indo para um orbe inferior, ajudando lá na evolução, mas recebendo espíritos que vão nos ajudar no nosso progresso, saindo de provas e expiações para regeneração. Antes nós saímos do primitivo para o mundo de provas e expiações. Agora nós saímos de provas e expiações para a regeneração. Então nós vemos assim que esse processo vai continuando. Isso sempre aconteceu, mas há aqueles momentos especiais onde existe ali uma transformação muito mais massiva, onde grupos realmente vêm ali em grandes massas para poder promover esse trabalho. Então nós estamos aí, né, como eu falei para vocês, eu gosto muito de falar sobre isso, nós estamos sendo testemunhas de uma fase extremamente importante do nosso planeta. E não apenas observadores, mas protagonistas também desse processo. Para finalizarmos aqui nosso encontro de hoje, ele fala então aqui dessas câmaras, né? Deixa eu ver aqui. Difícil, né, Dirma? Fé e coragem.
Em surdina, vibravam ao nosso redor sussurros harmoniosos de prece, mas não saberíamos distinguir se oravam, invocando as excelsas virtudes do médico celeste para o nosso refrigério, ou se nos advertiam e doutrinavam. O que não nos deixavam dúvidas, por se impor à evidência, era que atravessavam nosso pensamento com os poderes mentais que possuíam, devassavam nosso caráter, examinando nossa personalidade, a fim de deliberarem sobre a corrigenda mais acertada, qual o cirurgião investigando as vísceras do cliente para localizar a enfermidade e combatê-la. Tais certezas infundiam-nos múltiplas impressões, a despeito do singular estado em que nos encontrávamos. A vergonha, olha que interessante, eles estavam sendo sondados por esses espíritos, né, nas profundezas de seus pensamentos, para saber exatamente ali, o que eles fizeram, o que eles viveram, no que eles se tornaram. E agora ele coloca: a vergonha por havermos pretendido burlar as leis superiores da criação, afrontando-as com o ato brutal de que usáramos, o remorso pelo descaso à majestade do Onipotente, a deprimente amargura de havermos dedicado nossas melhores energias aos gozos inferiores da matéria, atendendo de preferência aos imperativos mundanos, sem jamais observarmos as urgentes requisições da alma, deixando de nos conceder momentos para iluminação interior, eram pungentes estiletes que nos penetravam o âmago durante a sublime vistoria a que nos submetíamos, inspirando-nos mágoas e desgostos que eram o prelúdio de real e fecundo arrependimento. Nossos menores atos pretéritos voltavam dos pélagos trevosos em que jaziam para se aviventarem a nossa presença, nitidamente impressos em nós mesmos. Nossa vida, que o suicídio interrompera, desde a infância era assim reproduzida aos nossos olhos aterrorizados e surpreendidos, sem que fosse possível determos a torrente de cenas revivecidas para o exame. Quiséramos poder fugir, a fim de nos furtarmos a vergonha de pôr a descoberto tanta infâmia, julgada oculta para sempre até de nós mesmos, pois, com efeito, era dramático, excessivamente penoso desatar volumes tão variados de maldade e torpeza diante testemunhas tão nobres e respeitáveis. Mas era em vão que o desejaríamos. Sentíamos que nos vinculávamos àqueles coxins pela ação de vontades que se haviam apossado de nosso ser. Ao fim de alguns minutos, porém, suspendiam a operação. Esvaía-se o torpor. As lúgubres sombras do passado eram expurgidas de nossa visão, recolhidas que eram ao apego revolto da subconsciência, aliviando a crueza das recordações. Então a fronte carregada do operador serenava qual arco-íris e alino. Um ar de amorosa compaixão derramava-se por suas atitudes, e aproximando-se, apalmava sobre nossas cabeças as mãos níveas, enquanto os 5 demais assistentes o acompanhavam nos gestos e nas expressões. Compassivos, os fluidos beneficentes que a seguir nos faziam assimilar, terapêutica divina, iriam gradualmente auxiliar-nos a corrigir as impressões de fome e de sede, a postergar a insana sensação de frio intenso que nenhum suicida resulta da gelidez cadavérica que ao perispírito se comunica, a atenuar os apetites e arrastamentos inconfessáveis, tais os vícios sexuais, o álcool, o fumo, cujas repercussões e efeitos produziam desequilíbrios chocantes em nossos sentidos espirituais, interceptando possibilidades de progresso na adaptação e impondo-nos humilhações singulares por assinalar a ínfima categoria a que pertencíamos na respeitável sociedade dos espíritos que nos rodeavam. Para finalizarmos, entre os esforços que nos sugeriam empreender,
destacava-se o exercício da educação mental, no tocante à necessidade de varrer das nossas impressões o dramático e apavorante hábito, tornado trejeito nervoso e alucinado, de nos socorrermos a nós próprios, na ânsia contumaz de nos aliviarmos do sofrimento físico que o gênero de morte provocara. Então a gente para por aqui, na página 71, depois a gente continua nesse tratamento que ele está descrevendo para nós, né? Tem bastante coisa ainda para comentar aqui, mas o que vale, né, de interessante é a gente perceber que esses tratamentos que são aplicados a esses espíritos, como eu falei para vocês, tem aquele trabalho feito de a partir do uso dessas energias magnéticas, né, Serena, bom dia, né, dessas energias magnéticas, como também esse trabalho psíquico que eles fazem, fazer com que o espírito se depare com a própria realidade, recorde, né, aquelas lembranças que fizeram com que eles percorressem por essas trajetórias tão dramáticas para chegarem, né, nesse ato suicida. Mas o interessante é que essas mesmas práticas também são aplicadas em outros espíritos que chegam no plano espiritual apresentando alguns tipos de desequilíbrios. Culpas, remorsos, medos, estados depressivos, tudo isso acaba sendo resgatado a partir dessas técnicas. Então faz com que o espírito se depare com aquela realidade, que seria, como nós podemos entender hoje, a regressão de memória. Porque o que esses espíritos fizeram nada mais é do que uma regressão de memória. Só que buscando exatamente aquilo que existe de mais destrutivo dentro deles. E no nosso caso, né, para nós que seremos espíritos comuns, pelo menos assim nós esperamos, vamos nos deparar com situações que nos trouxeram ali grandes perturbações, mas que serão certamente aliviadas a partir desse tratamento, né? Porque a imagem é resgatada, e essa imagem resgatada, essas lembranças, são devidamente tratadas. É como se nós pudéssemos pegar o esgoto de uma cidade, levarmos para uma estação de tratamento e depois jogarmos a água tratada de volta para a natureza. Então nós recordaríamos no passado aquelas nossas vivências, aquelas experiências, essas experiências seriam tratadas e nós então estaríamos renovados. Podemos fazer essa comparação então desse lixo reciclado, dessa água maltratada, né, passando por esse tratamento e depois tudo voltando para a natureza. Então, felizmente, nós temos esses recursos. Então, temos ali, por exemplo, né, aqueles que trazem vícios, tendências, doenças, questões psíquicas, morais. Ninguém fica ali solto no plano espiritual. Todo mundo passa, né,